Saudações de paz, queridos irmãos, aqui quem está falando é o pastor Luiz Gomes e hoje estou com uma alegria imensa, porque hoje nós começamos e iniciamos a nossa primeira videoaula no nosso canal do YouTube. É isso mesmo, você aí que nos acompanha nas mídias sociais, você que tem observado e tem visto o que Deus tem feito através da nossa vida. E agora nós estamos fazendo essas videoaulas para estar transmitindo a você conhecimento, sabedoria e uma porção da Palavra de Deus. Desde já, muito obrigado por nos assistir, nos acompanhar. Fique comigo e Deus tem uma palavra ao seu coração, vai lhe instruir, vai lhe capacitar através das Sagradas Escrituras. Para esta aula inaugural, nós vamos falar sobre dons e ministério. Isso mesmo, serão diversas aulas gravadas para você aí do nosso canal, você que acompanha o nosso ministério. Estou inspirado por Deus, pela pessoa do Espírito de Deus, para fazer diversas videoaulas para transmitir a você conhecimento, sabedoria da parte de Deus. E o tema que o Espírito de Deus colocou ao nosso coração é sobre dons e ministério. Será uma gama de aulas gravadas para edificar a sua vida. Você que acompanha o nosso canal no YouTube, nos assiste e também espera de nós ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu lhe convido a estar conosco nestas videoaulas e Deus vai impactar a sua vida através da poderosa palavra de Deus. Ok? Então vamos começar a nossa primeira aula sobre dons e ministério. Um tema a qual precisa ser cada vez mais abordado, cada vez mais falado, para orientar e também capacitar obreiros, homens e mulheres de Deus que precisam entender um pouco mais os seus ofícios, entender um pouco mais a sua chamada, a sua vocação. E este curso, através das mídias sociais, através do canal do YouTube, eu quero compartilhar com você. Eu quero transmitir a você este conhecimento das Sagradas Escrituras, abordando este tema que é de grande relevância, dons e ministérios. Nós vamos falar aqui o que é dom, o que é ministério. Nós vamos também aprender aqui como se comportar um obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, sim, um apóstolo, um bispo, todos estes cargos que têm os seus encargos. Esta é a apresentação da nossa matéria, dons e ministérios. Eu convido a você agora a pegar o seu material de apoio, pegar a sua caneta, pegar o seu caderno, tudo aquilo que você reúne para estudar a sua Bíblia, pegue ela, fique comigo. Eu acredito que Deus vai lhe acrescentar muito conhecimento, sabedoria, e você vai entender de uma vez por todas para que Deus lhe chamou e por que Ele te chamou, qual é a tarefa, qual é a obra a ser realizada através daquilo que Ele te confia. Ok? Eu sou o pastor Luiz Gomes e será um prazer a gente estudar junto a poderosa Palavra de Deus. Então, oficialmente começando a nossa aula, começando a nossa matéria, dons e ministério, e esta aula introdutória, inaugural, de uma sequência de videoaulas que serão gravadas, tudo para abençoar e edificar a sua vida. Então, hoje começa o nosso estudo sobre dons e ministério. Começamos. No Antigo Testamento, encontramos Deus dando habilidades ou dons para homens construir a obra do tabernáculo. Ele diz: "E dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que eu tenho ordenado." Isso se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 31, verso de número 6, a parte B do versículo. Então perceba que dentro do Velho Testamento, dentro do segundo livro da Bíblia Sagrada, Deus agora vai operar de forma maravilhosa dentro do deserto,
aonde após o povo ter saído da casa da servidão, o povo de Israel, ter saído da casa da servidão, Deus os leva para o deserto, e é no deserto que eles vão experimentar a boa, a maravilhosa e perfeita vontade de Deus. Deus vai dizer ao seu servo Moisés que construa, que faça um tabernáculo, porque Deus quer habitar no meio do seu povo. Note e perceba, você que já leu o livro do Êxodo, você que já o estudou, você que conhece, está familiarizado com este livro, se não leu, leia, vai ser de grande edificação espiritual para a sua vida. Na minha opinião, eu, pastor Luiz Gomes, o livro do Êxodo é um livro de um embate, de uma batalha espiritual sem precedentes, onde você vê os deuses do Egito, os deuses de Faraó, sendo abatido pela mão poderosa do nosso Deus. Isso mesmo, no livro do Êxodo você vai ver de forma misteriosa, miraculosa, poderosa, Deus colocando a sua mão sobre o Egito e Deus o tirando o seu povo de mão forte daquele lugar. Então Deus vai os levar para a terra do deserto e ali Deus vai formar Israel como uma nação. É isso mesmo. Israel não é nação dentro do Egito. Dentro do Egito, eles são escravos. São filhos de Deus sendo escravizados pela mão poderosa de Faraó. Isso está no livro do Êxodo, capítulo de número 1, a qual vai dizer que Faraó oprimia Israel, e Israel não era uma nação, era escravo. Deus vai formar uma nação, é dentro do deserto onde eles estão vivendo, é onde agora eles estão habitando. Moisés os levou através do mando de Deus para dentro do deserto, atravessaram o Mar Vermelho e ali chegaram à terra do deserto. E é ali, senhoras e senhores, você que está nos assistindo através desta videoaula, é ali no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, é onde Deus vai descer para falar com Moisés. E vai dar a ele todas as coordenadas, todas as medidas, todas as cores, os tamanhos, as formas, os moldes de como ele quer que seja feito o tabernáculo. O objetivo do tabernáculo é para que Deus possa estar entronizado no meio do seu povo. Exatamente isso. Deus não queria que só o seu nome estivesse com eles. Se que se chamassem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito pelo contrário. Deus queria habitar no meio do seu povo. Só que para isso precisava construir, confeccionar um lugar para Deus habitar com o seu nome. E este lugar era o tabernáculo, onde a qual Deus vai dar habilidades, Deus vai dar dons para homens construir aquela estrutura magnífica, aquele lugar a qual Deus vai se revelar através daqueles utensílios, através daqueles móveis sagrados, onde Deus vai glorificar o nome dele. Ok? Leia o livro do Êxodo, são 40 capítulos, se não me falha a memória, onde Deus, por certo, vai falar com você, e a sua vida está entrelaçada neste livro, porque quem éramos nós? Nós éramos o Israel de Deus dentro da terra do Egito, a qual Deus nos resgatou, nos tirou de lá e nos levou para o deserto, nos formou, nos capacitou e hoje estamos aqui estudando a poderosa palavra de Deus. No Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste e o nascimento da igreja, que agora é o tabernáculo de Deus, ele concede a sua presença, poder e dons para a sua obra. A profecia de Joel se cumpre em nossos dias. Deus disse: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões,
E sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Joel, capítulo de número 2, verso 17 e o verso 18. Esta profecia foi liberada pelo profeta Joel, que compõe um dos profetas menores, um dos 12 profetas menores, a qual em seu tempo vai liberar uma palavra profética sobre a nação de Judá. Perceba que o livro de Joel está vinculado à destruição, à catástrofe ambiental, sobre aquilo que fez os gafanhotos. Quando você estuda o livro de Joel, perceba, senhoras e senhores, que Joel está vivendo uma grande dificuldade. A sua nação está vivendo uma perda significativa. O campo estava desolado. Há dois problemas grandes no livro de Joel, a qual ele cita, que é a destruição dos gafanhotos. Os gafanhotos comeram todas as árvores e há um calor muito grande a ponto de Joel falar que os animais clamavam a Deus por causa do calor. Isso está no livro do profeta Joel. Mas em meio àquela catástrofe toda, aquela catástrofe dos gafanhotos e o alto calor, Joel vai ser inspirado pelo Espírito para liberar uma palavra. E esta palavra é o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Perceba que o texto que nós acabamos de ler vai dizer que os filhos, as filhas, os velhos, os escravos sonharão. Ou seja, todas as faixas etárias e todas, como eu posso dizer, todas as classes seriam alcançadas pelo Espírito de Deus. E acontecerá que naqueles dias derramarei do meu Espírito, ó glória, sobre toda a carne. E isso é maravilhoso, porque esta profecia se cumpriu literalmente. Sim, Atos capítulo 2 é o cumprimento desta profecia liberada através da vida e da boca de Joel. E quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, Atos capítulo 2 vai descrever a narrativa de Lucas, vai mostrar como foi este acontecimento. Eles estavam todos reunidos, aproximadamente 120 homens, dentro do cenáculo e, de repente, um som impetuoso invadiu aquele lugar e línguas foram vistas sobre a cabeça daqueles, como de fogo, e então eles começaram a falar em outras línguas. É tão magnífico esse texto que eu quero trazer aqui uma tese de conhecimento para você. Isso mesmo, quero dar aqui algo para você pensar em cima do texto. Observe que o Espírito encheu toda aquela casa. Eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios até a ponto de dizer que estavam bêbados. Mas o texto vai ser enfático e perceba, note isso, que eles estavam reunidos, mas quando o Espírito desceu sobre eles, eles foram colocados para fora do cenáculo. Isso está nas entrelinhas do texto. E Jerusalém estava cheia de pessoas de todos os quadrantes da terra. O texto faz nós entendermos isso. E as pessoas viram eles como ébrios, cheios, como de bêbados eles estavam, é o que o texto cita. Mas a observação aqui é esta: eles estavam dentro, foram cheios, mas foram para o lado de fora e todos perceberam que algo tinha acontecido. O objetivo do Espírito de Deus nos capacitar e derramar sobre nós dons é para este propósito, para nos pôr para fora. Aleluia.
Glória a Deus por isso. O objetivo do Espírito de Deus é encher o ambiente, mas não deixar o ambiente cheio, porque tem que transbordar para o lado de fora. Perceba isso, anote isso, entenda isso, porque o Espírito não só quer te encher, o Espírito quer fazer você transbordar para o lado de fora. Porque os dons manifestos e os ministérios recebidos, eles não podem ficar dentro de 4 paredes ou preso de uma forma que venha neutralizar a obra e o Espírito de Deus. Não, de maneira nenhuma, de forma alguma. Mas o Espírito quer transbordar e quer encher para todos que estão do lado de fora possam perceber, possam entender, possam crer que Deus ainda derrama o seu Espírito. Vale um glória a Deus por isso? Digam aleluia, porque Deus está aqui nos orientando. A palavra de Deus revela Cristo, os apóstolos e a igreja primitiva andando no poder do Espírito e manifestando a sua presença e os seus dons por toda parte. A igreja era edificada e os incrédulos, eram atingidos pela pregação do Evangelho do Reino. Se assim os nossos primeiros irmãos andaram em Cristo, nós também devemos andar. O significado da palavra dom. Vamos começar falando sobre dom. O significado da palavra dom, no original de uma raiz grega, significa carisma, ou seja, a etimologia da palavra dom vem do grego, que quer dizer carisma. Vem da raiz caris, que significa dom, graça, dádiva, favor. Então perceba isso aqui. Anote isso, escreva isso. Atente para o que eu vou lhe dizer. A palavra dom vem de uma raiz grega, que quer dizer carisma, que vem de uma raiz caris, a etimologia da palavra, que significa dom, graça, dádiva, favor. Então, é algo recebido, é algo dado, é algo entregado, é um favor sobre a vida daquele que recebe o dom, a carisma. Pegou aí? Dom significa uma capacidade extraordinária do Espírito Santo que distingue os discípulos, dando-lhes o poder de servir o corpo de Cristo, sendo este poder e seus dons resultado da graça de Deus operada em nossas vidas. Outra palavra no Novo Testamento é dória. A palavra dória, enquanto o dom carisma se refere à capacidade extraordinária do Espírito, o dom dória se refere às pessoas do Pai, do Filho, do Espírito Santo que nos concede esta capacidade. Perceba isso no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 10, aonde Jesus vai encontrar a mulher samaritana. Pega a sua Bíblia, isso, vamos lê-la, vamos, abra a sua Bíblia, deixa eu colocar o meu material de apoio aqui, pega a sua Bíblia, vamos para a Bíblia, quarto Evangelho, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4, o verso é o de número 10, leia a Bíblia, pegue ela, vamos lê-la, olha o que está escrito, olha o que Jesus vai dizer para a mulher samaritana. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus. Qual é o dom? Qual é o dom? O dom é dória, é de uma raiz também grega, a qual nós falaremos daqui a instante. Olha só, respondeu-lhe Jesus, se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água
viva. Glória a Deus por isso. Dentro do Evangelho, perceba que existe aqui agora, que nós estamos falando. Falamos sobre o dom, carisma, e agora estamos falando sobre o dom Dória, que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é apenas uma referência em João capítulo 4, verso 10. Atos 2, 38 e também Atos 8, 20 e também Atos 10, 45, também Atos 11, 17, Romanos 1, 11 e também Romanos 5, 15, Romanos 5, 15 e também de 17 e 2 Coríntios também 9, 15. A gente não vai ler as referências, senão a nossa aula vai ficar muito grande. Mas você vai anotando e você depois vai lendo com mais calma e mais tranquilidade. E também Efésios 3, 7, Efésios 4, 7 e 8, Hebreus 6, 4, a graça de Deus pelo seu dom, Dória inefável. 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 15. Então existe o dom de Deus, que é a graça de Deus, o favor de Deus na vida de quem Ele escolhe, e é uma capacidade divina. Por isso devemos conhecer a pessoa do Espírito Santo e depender somente dele, de sua unção e de seus dons. Ok? Vou repetir para você melhor pegar e entender. Por isso devemos conhecer a pessoa do Espírito Santo e depender somente dele, de sua unção e de seus dons. Ao sermos usados pelo Senhor nos seus dons que Ele tem nos dado, estamos exercendo o nosso sacerdócio. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, o verso é o de número 9. Confira também em Apocalipse 1, verso 6, Apocalipse capítulo de número 5, verso 10. Nós somos sacerdócio real, geração eleita, escolhida por Deus. É o que Pedro está afirmando. Sacerdote é aquele que ministra, preste atenção, anote isso. Sacerdote é aquele que ministra a Deus e aos homens, através da sua palavra e dom. Para o Senhor não existe uns que ministram e outros não. Todos ministram, ok? Pegou? Hello? Todos ministram. Pastor, quem está sentado no banco ouvindo, está ministrando? Está, irmão. Vou falar para você, só para você entender. A palavra ministro, dentro do nosso português, dentro do nosso vernáculo, quer dizer aquele que serve. Aquele que serve, ou servo. Então, todos em Deus ministram. Mas, pastor, talvez você me pergunte, pastor, como alguém sentado está servindo? Pensa comigo. Eles estão servindo o reino de Deus. Estão servindo a Deus. Talvez não tenha uma posição, uma postura elevada, ou até mesmo um título honroso, mas estão servindo. Estão servindo na adoração, estão servindo a Deus com a sua presença, estão servindo com as suas ofertas, estão servindo com o seu glória, estão servindo com o seu aleluia. Então estão servindo, são servos, são ministros, todos ministram. Deus nos chamou para ser sacerdote. Nós vamos falar disso com mais riqueza de detalhe. Nos acompanhe, fique conosco, anote tudo, extraia tudo, observe tudo, porque isso será de grande valia para o teu ministério. Sacerdote é aquele que ministra a Deus e aos homens.
através da sua palavra e dom. Para o Senhor não existe uns que ministram e outros não. Todos ministram. Alguns podem presidir a igreja, mas todos fazem a obra de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 4, 10, 11. Olha o que está escrito. Pegue a sua Bíblia. Pegue ela. Vamos manuseá-la. 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso de número 11. Olha o que está escrito. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Pedro está nos ensinando, o apóstolo Pedro, a quem recebeu o apostolado de Jesus, servir uns aos outros. Ok? Ministério, anote isso, guarde isso que eu vou lhe dizer. Ministério é servir. Nós precisamos entender isso. Permita-me dizer aqui algumas coisas. Nós precisamos entender isso. Ministério é servir. Eu, pastor Luiz Gomes, tenho um ministério. Qual é o meu ministério? Te servir. Qual foi o dom? Da palavra, da sabedoria, da ciência. E o que eu estou fazendo? Servindo você. Transmitindo a você o conhecimento da poderosa palavra de Deus. Então, o ministério é isso. É servir. Nossa igreja do século XXI precisa entender este conceito, precisa entender este parâmetro. Servir, servir, servir. Nós precisamos servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Tu és profeta? Sirva profetizando. Tu és presidente de uma igreja? Sirva presidindo. Tu recebeu o dom da palavra? Sirva ministrando a palavra. Recebeu o dom de cura? Então ministre cura, sirva a cura. Servir é isto. Cada um conforme o dom que lhe recebeu. O que o Senhor nos diz nesta palavra? Primeiro, o Senhor nos o Senhor nos deu dons para servirmos uns aos outros. Primeiro. Segundo, Ele nos deu pelo menos um dom para servir. Qual é o seu dom? Ei, olha para mim aqui. Qual é o seu dom? Você não está aqui à toa. Você está aqui para desenvolver, aprender, saber qual é o seu dom. Primeiro, Ele nos dá dom para servir uns aos outros. Segundo, Ele nos deu dom para servir. E qual é o seu dom? Devemos servir como os bons despenseiros da multigraça de Deus. Os dons se classificam nos dons de fala e de serviço. O primeiro, use a sua comunicação verbal. O segundo, use as diversas formas de serviço. O dom de Deus nos dá a sua palavra e a sua força para servirmos, conforme o dom dado. Está no verso 11. A finalidade dos dons é, pelo lado de Deus, ele ser glorificado. E pelo lado da igreja,
dela ser edificada, conforme a multiforme graça de Deus. Os dons nos concedem autoridade de Deus e seu poder. Por isso, o amor deve reger o nosso dom. Deixa eu frisar isso aqui para você entender. O dom que nós recebemos, o carisma, lembra? A graça, o favor que nós recebemos. Ele tem que ter uma motivação. O que é que motiva? O que é que motiva o meu dom? O que eu recebi? É o amor. O amor precisa me dar combustão para gerar o meu dom e fazer expandi-lo. Por exemplo, o amor que eu tenho, vou falar de mim, porque nós estamos aqui, vocês estão me assistindo aí. O amor à palavra que eu tenho e a graça e a habilidade que foi nos dada pelo Espírito de Deus, mas o amor que está no meu coração pela palavra e ao meu próximo me faz ter a necessidade e a vontade de transmitir a quem me ouve este conhecimento da palavra de Deus. Então, o que é que está aqui à minha volta? É a ciência, a sabedoria? Sim, mas tem algo por trás de tudo isso. O que, pastor Luiz? O amor de Deus. O amor de Deus é o que faz nós empurrarmos e levarmos e gerarmos o nosso dom, para que alcance a você que está aí me ouvindo através dessa videoaula. O amor que precisa me dar a maior motivação. O meu dom precisa ser acelerado pelo amor. Eu vou encerrando esta aula, esta primeira aula introdutória do nosso curso, vamos assim dizer, das nossas videoaulas sobre dons e ministérios, perguntando a você, o que motiva ser um servo a você? Deixa eu melhorar. Quais são as suas motivações para servir? Talvez você é um pastor, você é um pregador, você é um cantor, você é um ministro da palavra de Deus, você é alguém que tem dons específicos, mas a pergunta é, quais são as suas motivações? Por que tu prega, por que tu canta, por que tu ensina? É uma reflexão que eu deixo para você aqui no nosso término desta aula. Quais são as suas motivações? Fique com esta palavra de reflexão. Eu sou o pastor Luiz Gomes e estamos estudando dons e ministérios. Convido a você a estar conosco nestas videoaulas, porque só foi a primeira aula e Deus tem muito a acrescentar ao seu coração. Fique conosco, temos muito a falar, temos muito a ensinar ainda. Isto é só a primeira aula. Deus tem muita coisa para acrescentar ao seu ministério, à sua chamada, à sua vocação. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu te espero na nossa segunda aula. Que Deus abençoe. Um forte abraço.